E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui para outro react, dessa vez para um vídeo aqui que eu já discordo do título. Então vamos lá ver se vai ter alguma coisa que eu vou concordar. Você já comeu um Macfish? Um toletão Não, nunca comi um Macfish, não. Na verdade, eu nunca comi nem um Mac, porque eles não existem onde eu moro. de peixe entre dois pães selados com manteiga, com um cremoso molho tártaro e uma bela fatia de queijo cheddar. Se você já comeu um Macfish, você deve saber que esse sanduíche é uma merda. Eu já discordo. Eu já discordo. Porque eu já comi empanado de peixe e é bom. Eu gostei. Então, eu já acho que esse Macfish aí seja delicioso e nem provei ainda, porque eu já tenho uma ideia do sabor que é. Mas gosto é um negócio que cada um tem o seu, né? Então, mas e aí? Qual é o resto do argumento? Porém, por ter experimentado essa aberração culinária repentinamente, outros sanduíches como o Big Mac, o Cheddar McMelt, o Quarteirão e até mesmo o simplório McChicken ganham um novo valor. Quando Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nunca foi assim que funciona. Cara, se você, sei lá, você prova um sorvete de chocolate e não gosta, não vai fazer os outros sorvetes ficar melhor. Isso não acontece com nada. Ah, meu Deus do céu. Não é assim que funciona. Tipo, eu provei estrogonofe de frango. Adorei. Provei o de carne. Adorei também. E eles estão lá no mesmo patamar, não importa quantos outros estrogonofes eu prove, isso não vai fazer eles melhor ou pior. Não é assim que funciona. você define um novo ponto mais baixo para os seus sanduíches, de repente, você começa a dar muito mais valor para os seus lanches. Não é assim que funciona. Aqueles valores normalmente ficam fixos para você para sempre. Você pode descobrir coisas que você goste mais ou coisas que você goste menos. Mas os valores não vão mudando. Talvez mude com o tempo, mas de cara assim, é impossível. Preferidos. O ponto aqui é o seguinte: você precisa jogar jogos ruins para gostar de jogos bons. Não! Também não é assim que funciona. Você pode jogar apenas jogos bons, que é o que eu advoco. Diferente do meu amigo o Spider, que gosta de jogos ruins, eu detesto. Você não precisa jogar jogos ruins para ter repertório. Muito pelo contrário. Você pode ter um repertório inteiro apenas de jogos bons. Você não vai gostar mais dos jogos bons porque você jogou porcarias. Na verdade, é o contrário. Quanto mais jogos bons você jogar, mais você vai ficar expert em saber no que eles são bons e mais você vai detestar os jogos ruins. Achou a analogia uma bosta? Pois senta aqui comigo, que no final desse vídeo tudo vai fazer sentido. Ou pelo menos eu vou tentar. E me desculpe também todos os fãs de Macfish. Tá, eu juro que durante o vídeo vocês vão se sentir menos atacados, tá? Prometo. Eu não encaro o gosto alheio como ataque pessoal, não. É besteira isso. Gosto, cada um tem o seu. Então, se ele não gosta do Macfish, o problema é dele. Preciso começar esse vídeo falando sobre um problema que vem acontecendo com o passar dos anos. E apesar de impactar muito o consumo de mídia das pessoas, ele meio que tem um bom motivo pra estar acontecendo. Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais consumir um produto, um filme, um jogo, se ele não for excelente. É claro. Por que você vai consumir algo ruim de propósito e perder o seu tempo? Eu não entendo. Porque, tipo, você pode até reembolsar, pedir o dinheiro de volta, mas aquele tempo que você já gastou com a porcaria, ele não volta nunca mais. Isso se deve a uma imensidão de fatores. O tempo das pessoas está cada vez mais limitado, o dinheiro... Isso! O tempo não volta. Ele é o recurso mais escasso que existe. Você perdeu 2 horas da sua vida, não volta nunca mais. E é por isso que eu agradeço muito vocês que estão assistindo aí e usando seu tempo para me ver. Eu agradeço mesmo, pessoal. Muito. está cada vez mais escasso e as opções estão cada vez mais abrangentes. E na sua rede de amigos do Face, você também não quer ser conhecido como o cara que deixou de jogar o novo God of War pra jogar Darksiders 3.
Eu não deixo de jogar God of War pra jogar Darksiders 3, porque Darksiders 3 é jogo Souls, e eu odeio jogos Souls. Mas, entre os jogos Souls, me disseram que Darksiders 3 é bom. Problema deles. Eles gostam aí de jogos Souls, então que sejam masoquistas lá e vão jogar. Eu não jogaria. Cada vez mais difícil convencer as pessoas a gastar R$300 em uma experiência. Ainda bem. Ainda bem. Eu mesmo nunca daria R$200 num jogo. Mesmo os jogos hoje em dia custando 400, 450, eu não dou nem a pau. Eu tenho mais de 3 mil jogos na Steam, mas é porque eu não dou mais do que R$30 num jogo. Ok, eu entendo essa parte e infelizmente a gente vive no mundo na onde a gente vive. E no Brasil ainda, que é tipo o modo difícil do planeta Terra. Mas parte de mim ainda acredita que o ser humano só é desse jeito mesmo. Mesmo se a gente tivesse dinheiro e tempo infinitos, a gente ainda ia acabar procurando a melhor experiência possível. É claro. Por que você vai jogar porcaria? Eu não entendo esses masoquistas, cara. Masoquista que gosta de frustração é um negócio que precisa ser estudado, velho. A gente sempre vai querer aquele jogo excelente acima daquele jogo mediano. Sempre o Big Mac acima do Macfish. Sim, sim. Por exemplo, eu tenho vários de sabor de sorvete que eu gosto. Eu gosto de sorvete de morango, eu gosto de sorvete de abacaxi, eu gosto de sorvete de coco, eu gosto de sorvete de chocolate, eu gosto daquele sorvete de bombom, sorvete de sonho de valsa, aqueles... Tem tanto sabor de sorvete que eu gosto, cara. Acho que quase não tem sabores que eu não gosto. E mesmo assim, com tantos e tantos sabores, toda vez eu vou de chocolate. Tá vindo a redenção dos fãs de peixe, eu juro, daqui a pouquinho. Mas daí entra uma questão. A partir de que momento você consegue distinguir um jogo bom de um jogo mediano se você só consome jogos bons? Simples. Se você só consome jogos bons, algum momento você vai começar a ter repertório suficiente para saber no que eles são bons, por que são bons e quais partes ruins deles, porque não há jogo perfeito. Certo? Não há jogo perfeito. E mesmo que tenha, essa perfeição é temporária. Porque jogos, eles envelhecem com o tempo. Então, você vai adquirindo repertório para saber no que eles são bons, o que você gosta. Então, sempre você vai jogando mais e mais e mais e mais e mais e mais jogos, você vai distinguindo no que eles são bons. Você não precisa jogar merda para saber por que esses jogos bons são bons. Eu, hein? Cada uma. Se tudo que você consome é bom, o bom não vira só o normal? Sim, a intenção é essa. A intenção é essa. O mediano? Em que momento deixa de ser interessante comer filé mignon todo dia? Caramba, eu tava com fome. Eu acho que não deixa de ser interessante nunca. É a mesma coisa do que eu disse sobre o sorvete. Eu gosto de muitos e muitos e muitos sabores de sorvete. Mas, não importa quando eu vou escolher, eu sempre pego de chocolate. Porque é o que eu acho interessante, é o que eu gosto. Não tem como desgostar do chocolate. Talvez eu até enjoe. Mas se eu enjoar, eu simplesmente vou pegar algum outro sabor de chocolate que eu gosto. Eu vou pegar o de bombom, eu vou pegar o de flocos, eu vou pegar o de brigadeiro, que também é chocolate, mas é um sabor diferente de chocolate. Eu vou pegar, sei lá, cara, mas eu teria que ter enjoado de chocolate pra isso. E mesmo assim, depois que o enjoo passa, eu vou voltar pro chocolate. Não tem necessidade de eu ficar consumindo porcaria. Vamos pra cacete de eu estar escrevendo esse roteiro mesmo, que é só analogia com comida. Vamos começar a dar alguns exemplos pra ver se os meus pontos fazem um pouquinho mais de sentido. Vamos dizer que você só joga jogos de um gênero. Vamos supor que o teu negócio é Souls-like. Mas você é um cara purista, você é um cara que tem a cara do Hidetaka Miyazaki tatuada na sua nádega direita. Pra ser Souls-like de verdade, precisa ser da From Software. Foram eles que iniciaram. Eu conheço gente assim. Tem os masoquistas que são assim. Popularizaram e evoluíram o gênero porque ele é agora. Você nunca sujaria suas mãos imaculadas que só tocam em obras de arte como Dark Souls com alguma coisa asquerosa, como Lies of P. Um Dark Souls de Pinóquio. Mas depois de jogar todos os jogos da From Software, de decorar um melhor caminho pra zerar Sekiro e de derrotar todos os chefes de Elden Ring, você começa a perceber que o combate não tem mais tanta inovação, que ele não te traz mais aquela sensação gostosa que você uma vez sentiu jogando Demon Souls. Você tá começando a sentir que talvez os jogos da From Software não sejam mais tudo aquilo. Talvez eles... Ou seja, você está ganhando repertório.
Qual é o problema disso? Não sejam mais excelentes, talvez com o passar dos anos a From realmente começou a se tornar uma empresa de jogos medianos, ou então eles só esqueceram como é que faz um bom Souls-like. E daí, você joga mais ou menos 3 minutos de Jedi Fallen Order e percebe que em nenhum momento os jogos da From ficaram ruins. Você simplesmente tinha esquecido como é que é quando o jogo tenta ser um Souls-like, mas tem as animações de Barbie Exploradora. A sua percepção do quanto uma coisa é boa ou ruim vai variar muito de acordo com as suas experiências. Antes de você reclamar que odeia todos os JRPG do mundo porque você teve uma experiência ruim com o gênero, o que você acha de talvez jogar alguns que são considerados os piores do gênero? Ou quem sabe, alguns dos melhores? Quanto mais Eu tô vendo essa sua referência aí. Eu tô vendo essa sua referência aí. você experimentar, mais você vai entender sobre o que você gosta ou não. E isso só é possível se você tiver algumas experiências ruins e até medianas durante o caminho. Você vai dar... Não. Não é. Cara. Deixa pra lá. muito mais valor pra Dark Souls 2, que é considerado um dos piores jogos da franquia, se você tiver jogado Lords of the Fallen. Porém, é tudo muito bonito no campo das ideias, mas tem uma coisa que eu propositalmente não tô citando aqui. É uma coisa muito importante e que você, que é fã de McFish e ainda não saiu do vídeo, deve estar se perguntando quando que vai vir. E esse ponto é, na realidade, só uma palavra. Uma que eu vou repetir muito durante esse vídeo. Um jogo, produto, filme, música, sanduíche de peixe, ser bom ou não, é completamente subjetivo. Você pode achar Jedi Fallen Order muito melhor que Dark Souls. Você pode sim achar Darksiders 3 um jogo infinitamente superior a God of War. Você pode até gostar mais de comer peixe com pão do que com carne vermelha. E tá tudo bem. Os seus gostos são só seus. Eles são subjetivos, relativos às suas experiências, e isso nunca vai mudar. Então, isso encerra a questão. Certo? Se um jogo ser bom, ruim ou mediano é questão de gosto, e gosto é subjetivo, então essa discussão inteira, na realidade, não vale de nada. Não... Eu já vou discordar também. Porque apesar de gostos serem subjetivos, é possível comparar as coisas e seres humanos comparam direto. É por isso que a gente junta repertório. Então, aquelas notas no Metacritic, elas não são coisa absoluta, mas elas dão para você um norte de quais jogos são melhores que os outros de maneira objetiva, em vez de subjetiva, por assim dizer. Certo? Então, com ela, você pode conseguir formar a sua opinião melhor, juntando com outros fatores também. Você pode, por exemplo, você olha no Metacritic, aí tem um jogo lá nota 5, ou seja, ele é mediano. Se ele é mediano, você já fica assim, talvez não seja algo que eu queira jogar. Bora ver uns análises e reviews de pessoas que eu gosto. Vamos ver um youtuber que eu gosto jogando para ver se o jogo é bom o suficiente para que eu queira jogar, sabe? Não é bem assim, porque mesmo que você ache um jogo mediano bom e vice-versa, você ainda experimentar os extremos dessas duas coisas, ainda serve para refinar e para você entender melhor o seu gosto. Não é... Eu prefiro só o extremo bom. Não tem pra que eu jogar o extremo ruim, cara. Porque você tá dentro do 1% de pessoas que prefere Kingdom Hearts 1 do que Kingdom Hearts 2, que você não pode jogar o Kingdom Hearts 3 pra finalmente pensar assim, esse aqui realmente de fato não dá, é ruim demais. O negócio é que aqui a gente acaba voltando lá pro problema do começo do vídeo. Vamos supor que você conheça muito bem os seus gostos, que você já tenha jogado a sua fatia de jogos medianos. Você ainda não tem dinheiro nem tempo infinito pra gastar com esses jogos. Porra, eu tenho um canal onde eu faço análise de jogos. E fazer uma análise de um jogo mediano nunca é tão legal quanto fazer uma análise de um jogo bom, ou até mesmo de um jogo que eu odiei. E é por isso que muitas pessoas recorrem a um meio muito popular para ajustar suas expectativas e até mesmo tomar decisões. As notas de videogame. Eu fiquei pensando se eu trazia esse tema pra cá ou se eu deixava pra fazer um vídeo só sobre ele, mas eu acho que os temas estão próximos o suficiente pra eu só, amontoar tudo nesse vídeo aqui. Eu acho notas de videogame a coisa mais imbecil do planeta Terra inteiro. Já discordo também. Já discordo. Imagina se elas não existissem. Só imagina se elas não existissem. Certo? Ok, não tem mais nota. E agora? Como é que você vai saber se um jogo é bom ou não? Porque, supondo que agora notas não existem, aí você ia ter que fazer a sua própria média do jogo. Em vez de você ir lá no Metacritic e ver nota de 1000 pessoas, agora você tem que, sei lá, ir no YouTube e olhar gameplay de 10 youtubers jogando lá o jogo, lá perder... Você gastaria mais tempo assistindo o povo jogando para saber se você gosta do jogo do que você faria antes. Isso daí é estúpido demais. Entendo a existência delas, eu sei que elas são muito úteis para as pessoas terem uma visão rápida e geral do que as pessoas estão achando sobre os jogos. Mas muita gente tem tomado essas notas como verdades absolutas. Sim. E qual é o problema nisso?
Por que isso seria problema? Se uma pessoa não tem tempo nem sequer pra ver uma pessoa que ela gosta jogando o jogo pra ela ter uma ideia, qual é o problema nisso? Cada pessoa também tem sua própria vida, velho. Um jogo não tem nota 90 no Metacritic, ele não vale nem a tentativa. E Sim, tem pessoas assim. Há pessoas assim. Eu não vejo problema. Cada pessoa decide como ela vai conseguir os jogos dela. Eu tenho uns amigos, por exemplo, que são uns cara que eu não vou nem dizer o nome que eu quero dizer, porque, tipo, eles escolhem o jogo pela capa. Pra mim, isso é uma das coisas mais imbecis que uma pessoa pode fazer pra decidir qual jogo ela vai jogar. Mas eles estão lá, sendo felizes, descobrindo um monte de jogo lá. O problema é deles. Nisso existem dois problemas primordiais. Primeiramente, as notas de videogame se tornaram ridiculamente infladas. Eu não sei quando foi que isso aconteceu, eu não sei se já não era assim desde o princípio, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas esqueceram completamente o significado que números deveriam ter. Se você pega um jogo, você joga ele, e a sua experiência é a mais mediana, medíocre o possível. Se você tem um sistema de notas que vai de 0 a 100, qual que é a nota desse jogo? Bom, se você respondeu 70, parabéns. Você é um idiota de merda. Metade de 100 é 50. Um jogo completamente mediano é, por definição, um jogo nota 50. Mas você tá esquecendo que normalmente essas pessoas também estão avaliando coisas boas nos jogos. Por exemplo, um jogo pode ser totalmente mediano, mas ter super gráficos. Você vai dar 50 para um jogo desse? Porque o jogo que você mostrou ali, eu vou até voltar aqui um pouquinho. Cadê? Completamente mediano é, por definição, um jogo nota 50. Eu não sei em que momento que as notas... Acho que eu voltei pouco, né? Tá aqui. Esse Immortals aqui. Ele pode ser um jogo bem mediano, mas graficamente ele é muito bom. Quer ver, olha? Se você respondeu 70, parabéns. Você é um idiota de merda. Metade de 100 é 50. Um jogo completamente... Ó, esses gráficos aqui na tela. Esses gráficos daqui na tela não são notas 50 não, cara. Esses gráficos aqui na tela são, principalmente por causa das partículas e tal, eles são muito acima de 50. Então, mesmo que a experiência seja 50, o jogo não é. Caramba, velho. Tem que explicar coisa simples. mediano é, por definição, um jogo nota 50. Eu não sei em que momento que as notas de videogame se tornaram um boletim de colégio onde você precisa tirar 70 pra passar de ano. Um jogo nota 70 é um jogo bem acima da média. Um 80, um ótimo jogo. 90, um jogo incrível. Mas essas notas perderam completamente o sentido. A impressão que eu tenho é que qualquer coisa abaixo de uma nota 90 é ruim e qualquer coisa abaixo de uma nota 80 é injogável. As notas de videogame estão distorcendo cada vez mais a percepção das pessoas do que são jogos bons, ruins ou medianos. E de qualquer forma, essas notas já não deveriam significar muito pelo segundo ponto que eu tenho pra falar sobre isso. Nesse lindo vídeo, a gente já chegou à conclusão de que gosto é subjetivo. Portanto, o valor de uma nota não significa absolutamente nada. Tentar colocar um valor... Não, ela significa a qualidade de um jogo a partir da subjetividade da pessoa que deu a nota. Elas também são subjetivas. E é por isso que o Metacritic é um aglomerado de subjetividade. É por isso que ele serve para lhe dar um norte. Porque ele é a média das notas que o pessoal dão. Então, se 1000 pessoas dizem que se entre 1000 pessoas, 900 dizem que um jogo é bom, então a chance de um jogo ser boa é muito maior do que se a maioria dessas pessoas dissesse que ele é ruim. Caramba, velho, é um conceito tão simples. Numérico num sentimento, pra mim, não tem sentido nenhum. Jogos são mídias tão complexas, cheias de nuances e que podem ser tão absolutamente diferentes umas das outras que eu não consigo nem conceber como é que alguém coloca um número nisso. E a desculpa de que você tá analisando as coisas pelo aspecto técnico também não resolve o problema. Os gráficos de Hellblade 2 merecem nota 100. Eles são incrivelmente realísticos, parece que você tá assistindo um filme com a quantidade de detalhes. Tirando a iluminação e a animação que são realmente o pico tecnológico onde videogames conseguem chegar atualmente. Por outro lado, Sea of Stars é um jogo em pixel art? O que é isso? É um jogo de Atari? Vão aprender a fazer jogo 3D realista, seus bosta. Nota 0! Como você julga com uma nota algo tão subjetivo e tão diferente tecnicamente? Eu, particularmente, escolheria sempre jogar um jogo em pixel art do que um 3D realista, se eu tivesse essas duas opções apresentadas pra mim. Colocar um número num videogame, tanto pelo aspecto técnico quanto sentimental,
nunca me pareceu uma coisa muito inteligente. Tirando toda a treta da qualidade dessas análises, toda aquela teoria da conspiração entre veículos de mídia e quem desenvolve os jogos, e nossa, isso é história para outro dia. Mais uma vez, eu entendo a nota como uma maneira de você criar uma média entre a opinião de várias pessoas. Se você entende isso, por que que... cara, aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu entendo elas como uma porta de entrada pra pessoa saber se ela vai querer ou não consumir aquele produto. Eu não acho que notas não deveriam existir, mas o problema é que parece, pra mim, que algumas pessoas deixam de jogar os jogos assim que olham uma nota. E qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Meu Deus. Você pode sim pré-julgar um jogo pela sua nota, mas você só vai saber se aquele jogo é ou não pra você se você jogar. Quando eu... Não! Você tá louco? Você está louco? Você quer mesmo que a pessoa primeiro gaste 4... Você quer fazer igual o cara lá da Voxel, né? Não, você tem que jogar o jogo para saber se é bom. Nós aqui que temos o trabalho exclusivo aqui, nosso trabalho é analisar se um jogo é bom ou ruim para você. Mas você só vai saber se ele é bom se você jogar. Ou seja, nosso trabalho não vale de nada. Você, meu caro youtuber, que disse que faz análise de jogo, você vai dizer que as suas análises são lixo? É isso mesmo? Porque se as análises da pessoa são lixo, não valem nada, e ela só vai saber se um jogo é bom se ela jogar, é isso que você está dizendo. Que o seu trabalho vale zero. Que o seu trabalho é um lixo. Você vai mesmo dar esse argumento? É isso mesmo que você vai dizer? A nota do Final Fantasy VII Rebirth, eu fiquei mega empolgado. Se tava todo mundo falando tão bem dele, porra, eu ia amar o joguito. Eu amo Final Fantasy. Eu tive uma experiência miserável com essa merda. Eu literalmente escrevi um roteiro com mais de 1 hora pra falar mal dessa bosta. Porém, o contrário também pode facilmente acontecer. Quantos jogos nota 70 você já deixou de jogar e que poderiam se tornar um dos seus favoritos? Não sei. Mas existem. Existem jogos de nota altíssima que eu deixei de jogar porque eu olhei pessoas que eu gosto dando suas opiniões e elas imediatamente conseguiram cancelar minha vontade de jogar o jogo. É muito fácil um jogo pra mim ter nota 100 e ele valer 0. Muito, muito fácil. Ou então, pelo menos, te surpreender positivamente. A melhor forma que eu consigo ver essas notas funcionando, por incrível que pareça, é em canais do YouTube ou então em pessoas que têm sites próprios. Porque daí a opinião delas é sempre mais pessoal. Quando você vai até o canal de uma pessoa, você já conhece o histórico dela, provavelmente já acompanha o trabalho há algum tempo, então esses números como 70, 80 e 90 têm um peso um pouquinho diferente. Você realmente entende e sabe o que essas notas significam. E é claro que em grandes portais de mídia como a GameSpot, a IGN, a Polygon, também são só pessoas que fazem as reviews. Inclusive eles tentam sempre pegar pessoas que têm uma propensão a gostar dos jogos pra fazer a análise da melhor forma possível. Mas no final do dia, essas análises representam um site e não a pessoa. Quando a Kaylee Played falou na sua infame review de Pokémon Alpha Sapphire que o jogo tinha muita água, essa era a opinião dela, como uma pessoa. Mas a partir do momento que essa opinião é publicada no site da IGN, ela vira a opinião da IGN. Mas como eu disse, eu entendo por que as notas existem. Eu entendo que elas são uma forma resumida de dizer se os jogos são bons ou ruins. E aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você não gosta de nenhum jogo ruim? E eu sei que pra isso você pode só responder: ai, mas se eu gosto de um jogo, ele não é ruim. Não é isso que eu tô falando. E eu não tô falando daquele jogo que todo mundo acha ruim e que você gosta. Não. Eu tô falando daquele jogo que você sabe que é ruim e que por algum motivo não funciona pra você. Eu tô falando... Há jogos que eu mesmo acho ruim e ainda gosto. Por exemplo, Fallout 4, pra mim, ele é um jogo ruim. As quests dele são imbecis. A Bethesda, o modo de fazer jogo da Bethesda, naquele estúdio que faz Elder Scrolls e Fallout, aquele método que eles criam aqueles jogos dele, aquela receita de bolos dele, é um negócio super mega ultrapassado. No entanto, Fallout 4, pelo menos tem um gameplay que eu gosto. Então, eu ainda jogo ele. Mas, no geral, ele não é um jogo bom, não. Muito inferior a New Vegas. Falando daquelas 100 horas que você ficou preso jogando Assassin's Creed Odyssey. Horas que você sabia, que você sentia dentro de você, que eram horas que estavam sendo desperdiçadas, que estavam sendo... Não. Eu joguei Odyssey muitas e muitas horas. Eu me diverti até o momento que eu não me diverti mais. Quando eu não me diverti mais, eu dropei o jogo. Por quê? Porque eu não perco nada. Eu comprei o jogo por R$20. Eu não compro o jogo a preço cheio. Eu não sou burro. Eu só compro o jogo na promoção assim de 90% e olha lá.
Então eu comprei Odyssey por R$ 20. Eu me diverti a beça até o momento que eu enjoei do jogo. Depois que eu enjoei, eu dropei. Normalizem dropar os jogos que vocês não querem mais jogar. Gastas com um jogo mais ou menos. Eu tô falando das horas e horas que você passa todo santo dia jogando LOL. Um jogo que você sabe que não é um puta jogo nota 90, mas que no final do dia te enche de alegria. E um pouquinho de ódio também. Eu vou combinar, mais ódio que alegria. Eu tô falando, por exemplo, do tempo que eu tô passando nesse momento jogando Star Wars Outlaws. Um jogo que tem infinitos problemas e que eu vou sim abordar numa análise aqui no canal, quando chegar a hora, mas um jogo que ao mesmo tempo tá me divertindo muito. Eu me divirto com o quão ruim é a inteligência artificial dos inimigos e nos momentos absurdos que isso gera, como o pior lip sync que eu já vi num jogo desse escopo nos últimos, sei lá, 5 anos, mas que por algum motivo me tira uma gostosa gargalhada. Eu fico lá, andando de um lado pro outro, no sistema mais datado de Fat Quest que você consegue imaginar, mas no final do dia, eu tô com meu bichinho fofo. Então foda-se. O jogo não é bom. Mas eu tô gostando dele. E talvez por estar jogando ele, quando vier um jogo de Star Wars feito por uma empresa que realmente sabe fazer videogame, essa minha experiência mediana vai servir de base pra setar as minhas expectativas como um próximo jogo. Um jogo que pode ser realmente incrível. Mas apesar do Star Wars Outlaws realmente ficar entre essas duas notas, no meu coração, ele ainda é um joguinho. Nota 10. Na verdade, nota 10 é muito. Nota 10 tá guardado só pra clássicos, como Final Fantasy Tactics. No final das contas, como muito desse... É pra você ver com gosto é subjetivo. Eu não gosto de Final Fantasy Tactics. Porque eu detesto aquele negócio dos inimigos upar com você. Pra mim, se um inimigo upa com você num RPG, você já perdeu qualquer possibilidade de progressão. Pra que você vai upar se todo mundo upar junto? A primeira vez que eu senti isso foi jogando Final Fantasy VIII. Final Fantasy, eu nunca consegui me sentir poderoso jogando Final Fantasy VIII. Diferente do 7, que lá na frente eu tava level 99 e eu arregaçava tudo que chegava pra mim, porque eu tava muito mais forte. Final Fantasy VIII você tá level 100, que é o máximo, né? O 7 era level 99, o level máximo. Aí chega lá no 8, chego no level 100, e mesmo assim, inimigos que levavam 3 golpes pra morrer lá no começo do jogo, ainda levam 3 golpes pra morrer lá no fim do jogo. Não serve de nada upar naquela merda de jogo. Nada. Esses vídeos de opinião, eu só queria começar uma conversa aqui. Eu queria fazer vocês perceberem que de vez em quando tá tudo bem você jogar aquele jogo mediano que já tá há 1 milhão de anos no seu backlog. Jogar, nem que sejam algumas horinhas daquele jogo que tá todo mundo falando que é horrível, mas que de alguma maneira despertou a sua curiosidade. É importante que você conheça jogos ruins pra começar a apreciar aquelas experiências realmente incríveis ou até mesmo medianas. Eu já discordo. Você não precisa jogar jogo ruim pra saber que o jogo bom é bom. A não ser que você jogue poucos jogos. Se você jogar só 2 jogos bons, então, meu amigo, você não tem repertório suficiente pra saber por que os jogos ruins são ruins, não. Mas eu, que jogo todo dia videogame, eu sempre olho assim e sei quais são os bons e quais os melhores. Você apreciar a suculência de um Big Mac, você precisa pelo menos uma vez na vida ter experimentado um Mac. Não precisa. Não precisa. Novamente, vamos lá para a analogia do sorvete. Eu gosto de sorvete de chocolate. Eu não preciso provar nenhum outro para continuar gostando do meu chocolate maravilhoso e achando que ele é o melhor sabor de todos. Mesmo porque eu conheço vários sabores de chocolate. Um que eu gosto muito, por exemplo, é o pavê. Mas o sorvete de pavê só é gostoso porque ele tem chocolate dentro. E eu nem sei porque eu tô usando essa merda de McDonald's como exemplo, porque eu gosto mesmo de BK. Muito obrigado por assistir o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve, faz todas as coisas do YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado desta palhaçada que eu fiz aqui hoje. Eu sei que no final das contas eu acabei falando de 2 temas ao invés de um só, eu coloquei nota no meio do resto do vídeo, assim, mas são 2 temas que são parecidos e eu juntei tudo no vídeo só. Então pra vocês é maravilhoso, é o saudão do Jogatina Maneira. Vocês clicaram pra ver um vídeo, na realidade viram 2. E se você tá gostando dos vídeos que eu tô fazendo aqui, se você gosta do meu trabalho, não se esquece que eu tenho também um jornalzinho num outro canal, que é o Jornal Jogatina Maneira, então você pode clicar, vai estar aqui em algum lugar pra você se inscrever. E também, se você quiser apoiar de alguma outra maneira, a gente tem uma campanha no Apoia-se. Então aqui do lado tá passando os nomes de quem apoia lá no Apoia-se, e você pode ser também um apoiador a partir de R$1. Tem vários tiers e recompensas diferentes pra você escolher, então, né, se você tiver vontade de ajudar, puder, e estiver gostando do que eu tô fazendo aqui, será sempre muito bem-vindo. E lembrando também que aqui tem um QR Code em algum lugar do nosso Discord, que tá aberto pra todo mundo, você pode entrar lá pra bater um papo com a galera, a gente joga Magic de vez em quando, a gente fala sobre um monte de coisa, e é isso. Vai lá e entre pra essa comunidade maravilhosa. Mas é isso. Até o próximo vídeo, que talvez vai ser de opinião, talvez vai ser de outra coisa, eu vou decidir na hora. Tchau, adeus!
Bom, eu discordei da maioria das coisas que ele disse aí, mas foi um vídeo interessante. Eu espero que vocês tenham curtido. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!